Olá, tudo bem com você? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje nós vamos atender o pedido de alguns queridos amigos e usuários aí do nosso canal, né, que pediram para que nós fizéssemos um vídeo sobre meditação. De fato, meditação é um tema que anda aí em alta, né? Muita gente tem praticado meditação, ou pelo menos acha que tem praticado meditação, e obviamente que quando se torna alguma coisa bastante conhecida, alguma coisa bastante citada, aparecem aí as pessoas que tentam de alguma forma obter vantagens em cima disso e se aproveitam aí de um certo desconhecimento em relação ao tema para, digamos assim, fazer dinheiro, enfim, ganhar alguma vantagem em cima disso. Então, essas pessoas me pediram para e sugeriram também para que eu fizesse um vídeo aqui sobre meditação. Então, entre eles lá o nosso irmão Fábio, o Fabinho do Paraná, o Vidal, que também é um querido espectador aí do nosso canal, está sempre participando. Então, atendendo ao pedido e à sugestão dessas pessoas, eu resolvi fazer este vídeo aqui sobre meditação. Bom, se você já acompanha o nosso canal, deixe o seu like, inscreva-se, nos ajude a tornar conhecido, né, o nosso canal, e vou deixar, como sempre deixo na descrição, os links para quem quiser adquirir os meus mais recentes trabalhos em e-book, né, e também o meu e-mail, caso você queira adquirir o livro físico, Curso Elementar de Maçonologia. Você me manda um e-mail com o seu CEP e eu faço o cálculo do frete, envio para você o número da conta, tudo mais, você deposita o valor e eu envio para você pelo correio. Se você quiser que eu autografe, me avise, né? Se você quiser dar de presente, que eu autografe para a pessoa que você deseja presentear, também me avise, que eu farei com todo o gosto. Bom, dados esses recados, então vamos aí ao nosso tema. Então, a palavra meditação ela pode ter vários sentidos, né, em nossa língua. Meditar sobre algo pode ser algo como pensar detidamente no assunto, pensar com vagar num determinado assunto, né? Então, por exemplo, nas tradições ocidentais nós vamos ter meditar os mistérios do Rosário, meditar na Paixão de Cristo, meditar sobre questões ligadas à religião e etc. Né? Então essa palavra pode ser usada e também pode ser usada no contexto de eu vou meditar sobre um determinado assunto, ou seja, eu vou refletir detidamente, eu vou pensar detidamente num determinado assunto. Né? E nas tradições orientais há vários termos que podem ser usados e cuja tradução inexata ela pode ser meditação. Então, essa tradução, né, meditação, às vezes ela causa alguma confusão. Alguns autores acabam preferindo contemplação, concentração, né, enfim, outros tipos de termos justamente para não tornar confusa a ideia de meditação simplesmente como algo em que você pensa, em que você reflete com vagar. Né? Mas geralmente esse termo meditação ele se refere ao termo sânscrito dhyana, né, ou em Pali jhana, que seria um estado de atenção plena e profunda obtida aí pela focalização da mente em um só objeto. Né? E o pré-requisito para a obtenção de tal estado, segundo os ensinamentos tradicionais orientais, budistas, seria a eliminação de 5 obstáculos, que são chamados de nivaranya. Né? Nivaranya, então, são obstáculos que impedem que a mente entre num estado de dhyana, ou seja, num estado meditativo. E esses obstáculos, eles são o desejo sensual, que é chamado de kamachanda, né? O ódio, que é chamado de vyapada, né? Tinamida, que seria preguiça, né? Udachaku kucha, que seria ansiedade, e vichikicha, ou dúvida, né? Vichikicha. Parece esquisito, né? A gente fala rápido, dá a impressão que é um trava-língua, mas é vichikicha, ou dúvida. Então,
com esses 5 obstáculos vencidos, nós poderíamos entrar então num estado de meditação ou num estado de dhyana, né? E seria impossível a obtenção de dhyana quando tais obstáculos eles estão presentes. E aí há uma gradação, né, de 8 estágios diferentes de dhyana, e muitos tratados eles vão falar sobre tais estágios. Obviamente que eu não tenho a pretensão de explicar esses estágios aqui num videozinho no YouTube, né? Se você quer entender esse tipo de questão com mais profundidade, obviamente que você deve ter um mestre que guia você nesse tipo de conhecimento e nesse tipo de prática meditativa, né? Muitos tratados eles falam sobre tais estágios, eles vão elencar as características de tais estágios, né? E também vai ser utilizado um outro termo, né, que também às vezes é traduzido como meditação, eu já vi tradução como êxtase, que não é uma tradução muito feliz, né, mas seria o estágio de samadhi, né, o estado de samadhi, que também está relacionado aí ao estado de atenção plena e profunda em um objeto, né, que seria o chitta ekagrata, né? Chitta ekagrata seria exatamente esse estado de concentração plena, focalização da mente em um só objeto, né? E nesse monte aí de termos e de técnicas e de estágios e de descrições fica a pergunta, né? Por que se medita, né? Qual seria o objetivo da meditação? Então, no contexto tradicional, no contexto budista, a meditação ela tem como objetivo o desenvolvimento de um conhecimento espiritual direto e superior, né, que seria chamado em sânscrito de abhijñā, né? Abhijñā seria exatamente esse conhecimento superior que faz com que haja a cessação dos fluxos, né? São chamados de ashravas, né? Os ashravas são os fluxos que acontecem na nossa mente e que são resumidos como o fluxo do desejo para os sentidos, né, que é chamado de kama-sava, né, o desejo por uma existência continuada, que seria o bhava-sava, e também o fluxo que faz com que nós tenhamos compreensões ou visões errôneas, né, ditta-sava, né. Então, veja que meditação não é um assunto tão simples quanto simplesmente se sentar na frente de uma parede, respirar, pensar no seu animal de poder e outras muitas coisas que se vendem por aí, né? Hoje em dia tudo é coach e se fala em mindfulness, né? Olha que termo chique, né? E geralmente quem fala de mindfulness não sabe bulhufas em relação a todas essas realidades por trás do conceito tradicional de meditação. Bom, o grande mestre Tiantai, que é o mestre que eu sigo, né, fundador da escola exegética Tiantai, ele ensina que há 25 condições ou preparos expedientes para meditar, né? Em chinês se chama Shi Wu Fan Pian, né? Shi Wu Fan Pian. Então o Shi Wu Fan Pian, ou os 25 preparos expedientes, são 25 cuidados prévios à meditação, né? O mestre Tiantai ele ensina esses 25 cuidados na sua obra máxima, né, que é chamada de Grande Concentração e Discernimento, ou Morhe Chiguan, né? E nessa obra ele elenca lá, né, 5 grupos de 5 cuidados prévios para quem quer meditar. E lá ele fala, por exemplo, que tem 5 condições de suporte. Então, manter os preceitos, possuir comida e roupas suficientes, viver serenamente, evitar envolvimentos mundanos e ter um bom mestre. Essas são as 5 primeiras condições de suporte. Depois ele fala de 5 renúncias, que são renúncias aos desejos causados pelos 5 sentidos. Então, renunciar aos desejos da visão, renunciar aos desejos do tato, renunciar aos desejos do paladar, renunciar aos desejos da audição e renunciar aos desejos do olfato. Depois, o terceiro grupo, ele fala
em abandonar os 5 tipos de obscurecimento, né? Então ele abandonar a raiva, abandonar a ganância, abandonar o sono excessivo, abandonar o pesar e abandonar a dúvida especulativa. Depois ele passa para o 4º grupo, né, de 25 preparos expedientes. Então ele fala em harmonizar as 5 atividades, né? Então ele fala harmonizar a mente, isto é, não deixar a mente nem depressiva nem instável, né? Harmonizar o corpo, isso é, não deixá-lo nem murcho nem tenso em excesso, né? Harmonizar a respiração, ou seja, não deixá-la nem suave demais nem pesada demais. Harmonizar o sono, isso é, nem ser negligente e nem ser indulgente para com ele. E por fim, regular a dieta, isso é, nem comer demais nem comer de menos. E por fim, ele coloca no último 5º grupo dele, que diz 5 práticas positivas. Quer dizer, primeiro, você deve aspirar pela iluminação. Segundo, você deve ter empenho. Terceiro, você deve ser atento e consciente. Quarto, você deve valorizar a sabedoria. E quinto, você deve ter a sua mente direcionada para o objetivo da meditação, ou seja, ter lá o desenvolvimento do conhecimento espiritual direto e superior, a Abhijna, né? Então, claro que nada disso é ensinado aí pelos comerciantes da meditação, né, que vendem as técnicas que eles mal conhecem a preço de ouro e prometem curas milagrosas, prometem todo tipo de benefício material, e nem também nada disso é falado aí pelos pseudo-budistas, né, que ensinam um tipo de sentação, né? Senta olhando para a parede, como se todo o conceito se resumisse a isso e você não precisasse de mais nada a não ser se concentrar na sua respiração olhando para a parede, né? Infelizmente, nós vivemos numa época de dissolução, numa época em que esse tipo de conhecimento ele tende a desaparecer, né? Então, quando nós falamos em meditação, quando nós falamos em dhyana, nós estamos falando em todo um programa de vida, né? Nós estamos falando em todo um conjunto de aspectos bastante profundos, bastante sofisticados, né? Que infelizmente hoje, na época de dissolução que nós vivemos, é resumido ou a sentação, ou uma coisa modinha, né? Que é, porque eu medito, eu sou calmo. E veja aquela pessoa como ela é iluminada, ela fala tão manso, né? Olha, aquele monge, aquela monja são seres iluminados, eles falam que todo mundo quer ouvir, todo mundo bate palma porque é muito bonito, etc, 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 mas na verdade não ensinam coisa nenhuma, né? Muitos deles nem nunca ouviram falar em Ershu Fanken, nunca ouviram falar em Ashravas, nunca ouviram falar em Nivaranya, nunca ouviram falar em nada disso, né? Mas se intitulam aí mestres de meditação. Então, o meu conselho a você que quer meditar é busque um bom mestre, um mestre honesto, né? Uma pessoa que realmente conheça profundamente esses assuntos, que conheça profundamente os objetivos da meditação e não reduza a meditação a simplesmente um método de autoajuda, um método para você ficar menos ansioso, um método para você perder peso, um método para você dormir melhor, porque meditação não é isso. Ela pode até ajudar como efeito colateral nessas coisas, mas ela não se presta a isso, né? Meditação não é método terapêutico, fundamentalmente. Meditação é uma prática ascética, uma prática metafísica essencial, né? Como diz lá o Guénon no texto A Metafísica Oriental. Então ele fala exatamente dessa questão, né? Dessa função do que ele chama de concentração e de contemplação da verdade. Então o objetivo realmente é esse, né? É o Abhijna, ou seja, é o conhecimento espiritual direto e superior, e não uma técnica de autoajuda para você ficar mais calminho, ou para você ficar mais tranquilo, ou para você dormir melhor, né? Não podemos reduzir toda uma tradição, todo um ensinamento a simplesmente um método de autoajuda, um coach, ou um mindfulness, ou qualquer coisa do tipo, ok? Então o meu conselho se você quer realmente praticar isso com seriedade, buscando Abhijna, então
se você quer buscar o conhecimento superior, né, como eu disse, a Abhijna, você deve buscar um mestre que conheça de fato isso e não um vendedor de técnicas de autoajuda e nem uma pessoa que reduz isso a uma sentação e a ficar olhando para a parede e contando respiração, como se toda a tradição budista de dhyana fosse isso, ok? Espero que eu tenha esclarecido um pouco aí sobre o tema. O tema é um tema muito complicado, muito profundo, muito amplo, né? Eu faço vídeos aqui de uma média de 15 minutos, então de fato é muito difícil falar de um tema tão amplo em um espaço de tempo tão pequeno, mas fica aí pelo menos algumas referências para que você possa conhecer um pouco mais sobre essa tradição. Bom, vou deixar os links na descrição aqui, como eu disse, né, dos meus livros, o meu e-mail para você entrar em contato comigo caso queira conversar comigo ou caso queira adquirir o livro, o curso elementar de maçonologia. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Tchau!